Graça e paz, povo de Deus. Bom dia, que hoje nós estamos com um podcast diferenciado, né? Amanhã. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho o maior prazer de apresentar como um grande amigo, um irmão na fé, um pai na fé, a qual Deus tem colocado em nossas vidas. E hoje nós estamos com ele, o nosso pastor da nossa igreja, pastor Gilvan Filho. Amém. Pastor, sou muito grato e quero demonstrar essa gratidão para você. Você foi o cara que me evangelizou lá no comecinho, eu com coração rebelde, com, sabe, pensamentos de desistir, de não querer saber mais nada de Deus, com raiva de Deus. E o pastor Gilvan foi aquele cara que, bora meu, vamos lá, me chamava para jogar bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai dar certo e tal. E eu acredito que a pedrinha na coroa da minha vida vai ser na coroa Glória dele. a Deus. Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Estou aqui nesse momento tão esperado, esse podcast, a qual foi Deus que deu esse projeto para o nosso diácono, Amém. irmão Natan. Tenho muito carinho por ele. Estava, antes de começar a gravação, estava falando que ele e a irmã Bia são fruto de oração. Chegar no momento certo, para estar nos ajudando, apoiando nessa tarefa árdua, mas Deus ele é fiel, quando ele promete, ele cumpre. Deus é maravilhoso, né? Ele faz tudo perfeito, né? Tudo no momento Pastor, certo. vamos falar um pouco da sua história. Amém. Que eu acredito que é uma história de inspiração e que vai inspirar muitas pessoas. Como diz o ditado, vamos começar pelo início, né? Sim. Como é que foi a conversão do senhor? Quando Cristo chegou na vida do senhor, essa graça maravilhosa nos alcança, e quando ela alcança a sua vida? Irmão Natan, eu cresci num lar evangélico, num lar cristão, e aos 12 anos, eu me congregava no Tempo Central, crescendo no Tempo Central, na Assembleia de Deus Tempo Central, e num culto de sexta-feira, tinha um pregador, não lembro mais qual, pregou, e Deus falou profundamente ao meu coração. Que crente, filho de crente, não é crente. Tem que confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é só porque tá ali, né, Tá que ali, tem na que... igreja, todos nós temos que confessar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E nessa noite tão maravilhosa eu senti o Espírito Santo tocando no meu coração, levantei minha mão e entreguei minha vida para Cristo. E aí veio fazer parte do time, né? Já fazia parte, mas aí entrou mesmo, né? Foi oficializado, né? Pastor, e aí o presbítero Gilvan veio aqui, e se você quer assistir o podcast do presbítero, tá aí nos links abaixo. Essa nova temporada que nós estamos fazendo vai começar com o nosso pastor, e daí nós vamos trazer outras pessoas também. E o presbítero, ele fala muito sobre essa questão de evangelizar, de como ele foi ganhado, né? Como Cristo chegou na vida dele. E aí eu pergunto para o senhor assim, em relação à música, o senhor sempre teve esse mundo de música, sempre gostou disso, desde o começo? A minha experiência de música foi com meu pai, o presbítero Gilvan. Ele tocava no tempo da juventude dele na igreja, né? Ele falava que acompanhava com os louvores e tocava aqueles louvores antigos mesmo, eu gosto. Músicas com 3 notas, né, musicais, e eu fui aprendendo, ele me ensinando, e eu comecei a partir dele, né? O professor foi ele. E é interessante, irmão Natan, que nesse tempo eu não tinha um violão, né? Meu pai tinha um violão, mas era aqueles violão grande, né? Aqueles braço minha mão pequena, e eu tinha um videogame, né? E apareceu uma oportunidade para trocar o videogame num violão pequeno. Aí eu troquei. Rapaz, é difícil a escolha, né? Um jovem trocar o videogame. Eu gostava muito de videogame, mas só que eu tive que renunciar ao videogame para começar na área da música, né? E comecei a tocar na igreja muito cedo. E graças a Deus é um ministério que eu gosto muito de tocar. Estou na frente da igreja, mas só que quando tem uma oportunidade, né? Sempre tá tocando. Tocando aí com os irmãos. E Deus, ele faz dessa forma. Se nós não renunciarmos, às vezes, alguma coisa, Deus não faz com que o dom se desenvolva, né? O pastor teve que renunciar ao videogame. E às vezes você, adolescente, jovem, que está nos assistindo, renuncia. Às vezes tem coisas que elas só vão fazer você perder o seu tempo. E a música não, ela faz você evoluir em todas as áreas, né?
Pastor, então você começou na igreja, aquela paixão, primeiro amor, faz tudo. Quando é que entrou o grupo de pagode? Foi nesse começo ou foi depois? Fui morar em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fui cuidar do meu avô, né, o pai do meu pai. E Deus o levou, né, ele entregou a sua vida para Jesus, Cara, né, e Deus levou. E eu ia continuar morando em Mossoró. Aí meu pai foi para o velório e meu pai disse, não, meu filho, vamos voltar. Tá? Eu já tocava, né, na congregação do meu tio lá, ajudava, já era líder de jovens, jovem, mas cuidando de jovens. uhum. E para a honra e a glória do Senhor, fiz um trabalho, né, em Mossoró. Deixei com 27 jovens ativos. A congregação só tinha 3 jovens. Aí eu comecei a visitar outros jovens. Deixei também um conjunto de adolescentes com 15 adolescentes e um conjunto de crianças tocando, né, timba, meia-lua. Eles aprenderam, eu ensinei e eles hoje eles vão passando de geração em Sim, geração. Eles crescem e já vão ensinando outras ensinando crianças, outras né? pessoas. E quando eu voltei para Juazeiro, aí eu conheci um menino, conheci o Gedeon, conheci o Paulinho, e eles me convidaram para tocar numa abertura do show do 4x1. Uhum. Aí eu disse, vamos. Aí quando eu fui para o ensaio, era um pagodzão abençoado. Aí eu disse, rapaz, eu nunca toquei pagode não, mas toca aí. Aí daí surgiu a ideia também de Tem vídeo, pastor, disso? tem, Depois eu preciso irmão, ver esses vídeos. A gente postado no procurar Instagram. Restauração em Cristo e Banda Vertical. Ah, YouTube, massa. bênção, né? Aí surgiu a ideia, eu gostei do ritmo, né? Aí passamos muito tempo tocando, evangelizando, marcha para Jesus. E aí os componentes foram casando, de um lado pro outro. Vai se dividindo, né? Mas ainda eu gosto. Mas o bom é a lembrança, É né? assim, A história que se foi feita, né? é assim. Às vezes nós temos um projeto em nosso coração e esse projeto ele nasce do coração de Deus e vem para fazer mudança, para fazer transformação na vida de muita gente. E acredito que foi isso, né, pastor? Sim. Um projeto que se iniciou ali, juntando todo mundo e não sabe quantas vidas foram impactadas através disso, né? E o interessante, irmão Natan, que a maioria dos componentes do grupo que eu formei eram ex-usuários de droga. E era, Ganhamos para Jesus e eles começaram, né, a conhecer Cristo mais perto, né, através da música. E graças a Deus todos estão aí firmes, né, com Jesus. tá vendo? O mais importante ainda, né? A libertação de outras vidas. Né? Às vezes as pessoas pensam, ah, mas essa é uma estratégia errada, porque é o novo, né? É o novo que assusta É, demais. eles têm que saber, muitos criticavam, né? Esse ritmo não é de Deus, não. Todos os ritmos são de Deus. Na Bíblia fala sobre tamborins, É, e, e a gente falava, tocava muito nesse assunto. Né? E era muito, nesse tempo era muito criticado esse ritmo. Né? Mas graças a Deus foi quebrando essas barreiras. Né? E eu vejo como um instrumento, uma estratégia para ganhar uhum. outras vidas para Cristo. Né? Eu, Agora, pastor, referente à nova vida, já estava nesse tempo não, do pagode e tava não, tal? tava Não. não, tava não. E aí, como é que inicia a nova vida? O presbítero falou um pouco sobre a garagem, É, sobre ser num espaço pequeno, como uma célula. a nova vida começou agora, né? Assim, nós registramos a igreja, começamos a igreja a de nova vida agora, né? Vai fazer 4 anos. Recente. Mas só que antes, Deus colocou no nosso coração para a gente começar um trabalho, né, numa garagem. E quem começou foi meu pai começou a direção e foi ficando pequeno o local. Aí chegou um tempo que tivemos que alugar um prédio. Aí tinha uma igreja dando cobertura espiritual e ele disse, nós vamos ficar com vocês até quando vocês começarem a andar junto, Uhum. com os próprios pés, né? E chegou esse momento. Ele conversou com a gente e graças a Deus nós começamos, registramos nossa igreja e estamos aí a caminhar, Caminhando, né? caminhando devagarzinho e Deus ajudando. E eu quero fazer depois o convite, pastor. Já fiquem ligados, atentos aí, os pastores das duas congregações, que Isso. são em Barbalha e no Crato. Né? Duas congregações abençoadas, né? E eu creio que eles vão trazer muita experiência de Deus aqui para nossas vidas. Fizeram, teve um ano agora do Crato, né?
E uns 3 meses atrás, um ano, a nossa congregação do Barbalho. São bebezinhas ainda, mas Então, Deus tem abençoado, tem, tem crescido lá. Para tem honra sim. agora do Senhor. Gente, ó, só homenagear aqui, ó, olha a nossa caneca aí, ó. Nova temporada, é tudo novo, tá bom? E Cafezinho. Deus tem abençoado aí muitas pessoas para abençoar esse projeto. Amém. Amém? Pastor, então vamos lá. A igreja começa numa garagem, se começa uma evangelização, se começa um movimento, o Espírito Santo vai trabalhando, vai trazendo gente vai se transformando, porque o evangelho é isso, né? Ovelha ganha ovelha. Ovelha ganha ovelha. E aí a obra vai crescendo. Eu pergunto para o pastor hoje, qual é a visão pastoral do pastor Gilvan para a De Nova Vida? Deus colocou nesse ano de 2025 para a gente ficar livre, né? Tanto eu como minha esposa, Fafá, ficar livre, né? Visitando as congregações. Ela também tem um ministério também, ela é convidada para pregar, para louvar em outras Vamos falar cidades. dela, calma. Aí Deus colocou no nosso coração para a gente colocar um casal, né, em Juazeiro também, para ficar dirigindo a sede, né, e a gente ficar dando esse suporte nas 3 igrejas. Né, e eu creio que Deus já está preparando, né, em breve, né, vamos estar consagrando, separando um casal para estar aqui cuidando de Juazeiro do Norte. Vai dar certo. Pastor, olhando para a nossa igreja, nós somos uma igreja, eu vejo como uma igreja muito avivada, muito animada, um povo feliz, ao mesmo tempo um povo simples, né? Não se tem aquela vaidade, aquele povo que é muito nariz em pé e que chega e... Não, você que for visitar a nossa igreja, você vai ver que a nossa igreja é uma igreja muito simples. Muito receptivo, Simples, né? exato, simplicidade de as pessoas serem simples, de abraçar, de conversar. E eu penso assim que tudo isso é uma direção do Espírito Santo para a nossa igreja, né? Sim. O Senhor pensa assim, olhando para esse contexto de simplicidade, e às vezes as pessoas acham que ser moderno não é ser simples, e não tem nada a ver, né? A gente precisa de luz, a gente precisa de iluminação aqui. O que o senhor pensa em relação a tocar hinos mais avivados, hinos mais animados, como 4x1, né? Esses hinos mais, vamos pular, vamos dançar. O senhor acha que a gente está saindo um pouco fora do evangelho ou não? Ou a gente está infiltrado? Não, é onde o Espírito Santo há a liberdade. E a alegria do Senhor é a nossa força. O povo de Deus tem que ser alegre. Né? Mas nós vamos cantar aquele louvor, alegria é uma tristeza. Né? Nós temos que cantar com alegria, pular no Espírito. Né? Não é pular na carne, mas pular no Espírito, né? Glorificar. E eu gosto muito desses louvores avivados, animados, de júbilo. E a nossa igreja, graças a Deus, Deus tem mandado músicos, né, abençoados, músicos que têm habilidade com o instrumento. E eu creio que Deus irá realizar grandes coisas através do Ministério do Louvor. Né? Nós já estamos incluindo esses louvores animados, louvores atualizados, mas sempre com louvores cristocêntricos. Nada que seja só um homem no Só centro. o homem, Louvores cristocêntricos. Nós temos esse cuidado, nosso irmão Natan tem todo esse cuidado de colocar louvores, né, no grupo. No de adoração, né, de pastor? adoração. E não esquecendo também daqueles louvores raiz, né? Aqueles louvores antigos que eu gosto também, louvores que eu aprendi com meu pai. Meu pai também gosta de louvar, o irmão Graciliano. Muitos irmãos gostam de louvar esses louvores antigos e a gente também atinge outras pessoas que gostam desses louvores. Que são muito ricos também, né, São pastor? ricos, Muito, a letra muito inspirados. rica. São louvores que realmente foram inspirados pelo Espírito Santo. Acredito que os compositores estavam passando por muitos problemas, né? Mas Deus inspirou ali para trazer esses louvores, né? Que tocam a alma. Né? Que tocam a... Pastor, vira só assim para ver se tá ligado ali. Tá. Pronto, vamos continuar, tá bom? Falando agora sobre casamento, né? O pastor já tá recém-casado, está ainda nas bodas, né? Começando ali. Pastor, fala um pouco sobre o que representa a Fafá em sua vida. Fafá, ela veio para completar a minha vida. Né? Ela veio para mostrar o quanto
eu sou amado, querido, cuidado. Ela é uma intercessora. Ontem eu estava pregando na igreja da congregação do Tempo Central do Crato. Enquanto eu estava pregando, eu olhava ela, via ela intercedendo. Isso é muito importante. Eu me sinto muito amado por ela, cuidado. Eu chego no meu trabalho, eu sinto prazer para voltar para minha casa. O cara sai já pensando, Já né? pensando, Quero voltar. é um pedacinho do céu. Eu chego na minha casa, ela já tem aquele cafezinho, um lanche, pergunta como foi o trabalho. Às vezes, quando ela vê que eu estou estressado, ela Compreensiva, né? compreensiva, deixa eu respirar, tomar aquele banho. É uma mulher muito sábia e eu louvo a Deus pela vida dela. Se eu fosse para casar, eu casaria 1000 vezes com ela. Homem apaixonado, 100%. Ela me completa. E agora eu trouxe, né, a pequenininha agora, a Maria Alice, para Que é uma ter mais fofura, alegria, Maria. uma fofura. E ela, sem nem palavras, né, para me expressar o quanto eu amo a Fafá. Ela me ajuda no ministério, tem a mesma pegada, tem o mesmo chamado, de cuidar. Que Ela, eu vejo que é muito isso, sabia, pastor? Vocês se completam porque é justamente isso. O senhor tem essa vertente muito forte com música e Fafá é também, infiltrada nisso. Então, assim, é o combo perfeito, assim, né? ela cuida também das pessoas, né? Ela é um auxiliar, é uma disjuntora, Deus colocou ali para estar lado a lado. Nos momentos que eu tento desanimar, tento parar e ela vai, meu filho, vamos continuar, vai dar certo, né? É só um momento, é só uma fase. E eu louvo a Deus pela vida dela. Ela é uma pessoa muito especial. Você quer assistir a gente conversando com o Fafá? Também tem aí no nosso canal. E foi uma entrevista maravilhosa. O Fafá tem uma história incrível. É uma pessoa batalhadora que venceu na vida. E não tinha como não dar certo, porque são duas pessoas muito especiais e que têm o mesmo chamado, têm a mesma vocação. Maria Alice veio e com aquele sorrisinho, pequenininha. Pastor, conta um pouco da história dela, porque assim, Maria Alice ela veio com luta, né? O Espírito Santo de Deus trouxe ela, mas foi luta, foi batalha até chegarmos nesse ponto, né? Maria Alice é promessa, né, de Deus. Eu creio que eu não assisti todo o podcast, mas eu creio que ela contou um pouco de testemunho, né, das lutas que Maria Alice enfrentou, e ela também. E eu estava contando ontem na igreja onde eu fui pregar, ela estava com 3 dias sem mexer na barriga. Ela acostumava a mexer na barriga, botava na barriga. E aí ela muito preocupada, eu disse, meu filho, vamos lá no Crato, fazer uma consulta com Maria Alice, vamos ver como é que tá ela. E o médico olhou e botou o aparelho para escutar o coração e não bateu de jeito nenhum, olhou em todos os lugares e nada. E ali viu uma aflição no meu coração, Fafá, nós começamos a chorar e voltamos do Crato para Juazeiro, chorando e pedindo a Deus que usasse de misericórdia. E quando chegou já pertinho de Juazeiro, eu senti no coração, vamos em Barbalha. Chegamos em Barbalha. No Hospital Barbalha, né? No Hospital Barbalha, em São Vicente. E quando colocou o aparelho lá para escutar o coração, na hora que colocou o aparelho, começou a bater o coraçãozinho dela. Aquele alívio. Rapaz, deu um alívio. Eu disse, meu Deus, o Senhor vai tirar na barriga, Senhor, não permita isso. E se ela perdeu a vidinha dentro do ventre, o Senhor tem poder para ressuscitar. E graças a Deus, o coração começou a bater, né? Mas só que ela veio apressada, veio com 7 meses. Né? Já estava com pressa de chegar, né? Veio com 1,9 kg. Né? Mas hoje está uma bola bem gordinha hoje para a honra agora do Senhor. Ela é realmente uma história de superação, de vida. E eu não sabia desse detalhe, mas você vê como é que é, né? O Espírito Santo de Deus. Deus, ele, a todo tempo, ele está com a gente. E nós devemos crer que ele está junto com a gente. E o pastor, eu acredito que a aflição, eu não sei nem imaginar uma aflição tão grande de você. Porque quando a gente é pai, a gente vai, a gente escuta, a gente fica ansioso de escutar.
E Deus, o Espírito Santo de Deus, ele dá força. Dá força para que você continue, para que você não desista. E como o pastor teve a visão de um escape, vamos para a Barbalha, vamos ver o que realmente é isso. Às vezes, você está na sua vida e você está pensando, poxa vida, as coisas não estão acontecendo, é muita aflição, é muita dor, é muita dificuldade. Todos nós enfrentamos. Todos nós estamos sujeitos a dores e a dificuldades na vida. A Bíblia mesmo fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Não desista, não pare. Deus está contigo. Amém? Amém. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, pastor, esse momento especial. É um pouquinho da nossa história, né? A gente poder depois pegar um tempo maior e tirar mais tempo das nossas histórias, porque eu acredito que o senhor tem mais história ainda para contar. Mas eu gostaria de saber do pastor, com relação a todo esse movimento que tem acontecido, do Espírito Santo, com outras congregações, o senhor, como é que o senhor enxerga essas novas congregações que estão vindo? Sabe, esse pessoal que está crescendo ali em Barbalha, ali no Crato, um povo, uma família. Vamos fazer uma vigília, juntar esse povo Sim. todo. Em outubro, no último sábado de outubro, nós iremos realizar uma vigília com todas as congregações. Vai ser benção. Vai ser bênção, todos já estão convidados, né, já deixar agendada essa data. Né, vai ser uma noite de glorificar a Deus, de orar, de entregar todas as nossas súplicas, nossos pedidos. Vamos estar orando pela nação, né, orando pelo Juazeiro, declarar que Juazeiro é do Senhor. E eu já convido a todos os irmãos para estarem junto conosco nesse último sábado, a partir das 22 horas. Vai ser bênção, hein? Sim. Rapaz, o que vai ter de louvor abençoado? Essa noite toda aí os irmãos Pregação. Eu acho que era bom até o Jó fazer um teatro, sei lá, né? Fazer algo assim, ficar massa. Gente, eu quero agradecer você que está nos assistindo e que está conectado junto com a gente. Compartilha esse vídeo, manda para as pessoas, tá bom? Divulga, porque aqui também é uma forma de evangelizar. Né? Nós fazemos todo esse movimento para que almas sejam ganhas aí do outro lado, na telinha. Tá bom? Pastor, eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é um bate-bola, um jogo rápido. E aí a gente vai fazer assim, eu vou falar uma palavra, o senhor pode falar uma palavra ou pode falar uma frase. Não tem problema. Tá bom? Vamos lá? Primeira palavra, e é uma palavra muito forte. Essa palavra é saudade. Do meu avô. Como era o nome dele? Era João Luiz. João Luiz. Eu tinha até falado pro Fafá, se tivesse um meninozinho, o nome dele João Luiz. ser João Luiz. Mas quem sabe eu não Tá indo aí, né? Trabalhar. Saudade. Próxima palavra, esperança. Esperança. Jesus. Jesus é a nossa esperança, é a nossa razão de viver. Naqueles momentos difíceis, né, você vê que não tem mais esperança. Muitos têm aquele ditado, a esperança é a única que morre. E o nosso ditado é: a esperança ela nunca vai morrer. Porque Exato. Jesus está sempre presente. Sempre vivo. Sempre vivo na nossa vida. Próxima palavra. Essa palavra é uma palavra meiga, né? Carinho. Papá. Papá. Carinhosa. Representa o carinho. E Maria Alice. Carinhosa. Próxima palavra, e eu digo que essa palavra ela é muito importante, porque faz com que a gente pense, pare, medite, né? E a palavra é fé. A fé, ela, apesar de ser uma palavra pequena, né? Mas ela representa muito na nossa vida. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu só tenho me mantido em pé por causa dessa palavra, dessa fé. É algo que, mesmo sendo pequenininho, a Bíblia fala que mesmo sendo pequeno, tamanho de um grão de mostarda, né? Mas quando nós temos aquela grãozinho de mostarda, se a gente plantar ali, vai dar uma árvore grande. Eu quero deixar para você que está assistindo, que você pode perder tudo nessa vida, menos a fé no nosso Deus. Pode estar tudo desabando, mas não perca a fé. Saiba que Jesus está no barco. Amém. E só voltando à saudade, eu quero colocar também de Osana, minha avó também, a mãe da minha mãe, e Luiz, né,
né, que era seu pai. A mãe do meu pai, minha avó, eu não cheguei a conhecer, né? Deus levou ela cedo. Uhum. Mas o meu avô, João Luiz, minha avó, Rosana materna, e meu avô, Luiz também. É tudo Luiz. E hoje, É muita claro, saudade. muita saudade. Eu aprendi muito. Eu passei um tempo fora com minha avó, com meu avô materno. Eu aprendi a confiar em Deus. Ela me acordava às 5 horas da manhã na casa da minha avó. Mandava, dobra o seu joelho, vamos agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela comida. E eu aprendi a ser grato Através dele. através dele. Como ele é o princípio, meio e fim, nós começamos falando sobre ele e vamos terminar falando sobre ele. Jesus. Jesus, ele é tudo na nossa vida, né? É o caminho, é a verdade, é a nossa salvação, é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente na angústia. Quando você estiver passando por algum momento difícil, né, lembre de Jesus. Não esqueça de Jesus, porque Jesus, ele está sempre conosco. Muitas pessoas dizem, Jesus nos esqueceu. Não. Quem nos esquece muitas vezes somos nós. Jesus, ele é o nosso amigo fiel. Ele é o nosso advogado justo, né? E sempre está ali para nos ajudar. A qualquer momento. Ele é o cara, né? Como diz, esse cara é ele. É assim. Pastor, vamos terminar assim, ó. A gente diz nova vida. Nova vida. A gente olha pra eles lá e diz nova vida. Tá bom? Agora, vamos lá? 1, 2, 3 e nova vida!